Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil, com mais uma participação do canal do professor Marcos Alves, dando início a uma nova série que trata de cinemática vetorial, com o primeiro vídeo de uma série de 10 vídeos. Fique com a vinheta e acompanhe a teoria de hoje. Nessa aula teórica, nós vamos tratar de alguns conceitos que já foram vistos na chamada cinemática escalar, porém com a aplicação de vetores. Se você ainda não assistiu o vídeo teórico referente a vetores, clique no card aqui em cima, assista a teoria e retorne a esse vídeo para que você possa compreender os conceitos da cinemática vetorial. Nessa série, nós trabalharemos com um vídeo teórico e 9 vídeos de uma lista de exercícios que você encontra disponível na descrição desse vídeo. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não esqueça de conferir as 2 dicas de vídeos que serão postadas ao final dessa teoria, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a teoria de hoje. Como foi dito, o assunto hoje é cinemática vetorial. O último conceito que nós vamos tratar da cinemática vetorial é o conceito de aceleração. E é também o conceito mais importante que vai destacar, que vai possibilitar analisarmos os 4 tipos de movimentos diferentes estudados a nível de ensino médio. Veja que, assim como a velocidade, a aceleração ela vai se manifestar em 2 formas, média e instantânea. Vamos começar trabalhando com a forma média. A representação da aceleração média vai ser dada pelo símbolo AM, com a setinha em cima, e por definição, a aceleração média é dada pela divisão entre a variação da velocidade vetorial dividido pelo intervalo de tempo gasto que o corpo usou para efetuar essa variação. É importante lembrar que a variação da velocidade é obtida pela diferença entre o vetor velocidade final e o vetor velocidade inicial. Portanto, é uma subtração entre 2 vetores. Veja que ao dividirmos o vetor variação de velocidade pelo intervalo de tempo, nós obtemos como resultado um vetor, contendo, portanto, o módulo, a direção e o sentido como características vetoriais. Quanto ao módulo, nós podemos afirmar que a aceleração média será obtida pelo módulo da variação da velocidade vetorial, portanto, é o módulo dessa diferença de vetores, dividido pelo intervalo de tempo. É importante destacar que, por mais que os valores dos vetores velocidade final e inicial sejam os mesmos, mudou a direção, isso provoca uma variação da velocidade. Então, a variação da velocidade só será nula quando esses 2 vetores forem completamente iguais. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Quanto à direção do vetor aceleração média, que é obtido pela divisão de um vetor por um número, essa divisão não altera a direção, então podemos afirmar que é a mesma do vetor dividido, portanto, a mesma de ΔV, e quanto ao sentido, poderia ser oposto caso o intervalo de tempo pudesse ser negativo. Mas por se tratar de um intervalo de tempo que é sempre um resultado positivo, nós também podemos afirmar que nesse caso é sempre o mesmo do vetor dividido, portanto, o mesmo de ΔV. Vamos falar agora a respeito da forma instantânea da aceleração, representada, portanto, pelo A com a setinha em cima. Essa aceleração, como o próprio nome diz, é a aceleração que o corpo possui em cada instante do movimento. Veja que essa aceleração, por definição, tem como função provocar uma variação da velocidade. Mas a velocidade, por ser um vetor, ela possui agora 2 tipos de possíveis variações. Ela pode variar em módulo ou pode variar em sentido, ou até mesmo as 2 coisas ao mesmo tempo. Como essas variações são independentes, a velocidade pode variar só em módulo, pode variar só em direção, ou pode variar as 2 coisas ao mesmo tempo. Nós podemos perceber que a aceleração passa a ter essas 2 funções independentes. Isso quer dizer que a aceleração pode estar atuando variando o módulo, pode estar atuando variando a direção, ou pode estar atuando variando as 2 coisas ao mesmo tempo. Para que você possa compreender bem como é que cada função dessa funciona, vamos analisar um exemplo em que eu vou supor um objeto em um movimento circular, em que esse objeto seja dotado de um equipamento que disponibiliza a aceleração a qual ele está submetido. Então veja que a trajetória que nós vamos analisar é uma trajetória circular, em que o objeto que eu estou analisando está descrevendo o movimento por meio desta trajetória, então ele está representando o movimento nesta trajetória, e que nesse momento
O seu vetor velocidade, como nós já sabemos, é representado de forma tangente e indicando o sentido em que o movimento ocorre. Esta, portanto, é a velocidade instantânea desse corpo. Sabendo que eu estou supondo que esse corpo possui um equipamento que indica a aceleração, vamos supor que a aceleração indicada neste momento possui essas características de módulo, direção e sentido. Veja que como esta aceleração encontra-se inclinada em relação à velocidade de um ângulo que eu vou chamar de θ, essa aceleração ela pode ser decomposta em uma componente paralela à velocidade e uma outra componente perpendicular. Para que a gente possa fazer essa decomposição, vamos primeiro tomar como base dois eixos de referência. Um no eixo que está exatamente em cima da velocidade e um outro eixo perpendicular a este. Veja que pelos posicionamentos nós poderíamos chamar o eixo horizontal de eixo X e o vertical de eixo Y, que nesse caso não é conveniente chamá-los assim, porque eles vão acompanhar o trajeto do movimento da bolinha. Ao acompanhar o trajeto, nós vamos perceber que em determinadas posições, o eixo que neste momento é horizontal vai se tornar vertical e o eixo que está na vertical vai se tornar horizontal, não sendo conveniente de chamá-los de X e Y. Mas veja que independente do posicionamento da bolinha, o eixo que nesse momento é horizontal e em outro momento vai mudar sua direção, ele sempre se encontra tangente à trajetória, visto que ele vai ser sempre paralelo à velocidade. Então nós vamos chamar este eixo de eixo tangencial. Já o outro, que se encontra perpendicular a esse, sempre se encontrando sobre o raio da trajetória, nós vamos chamá-lo de eixo radial. Fazendo, portanto, a decomposição do vetor aceleração nesses dois eixos, nós vamos encontrar uma componente sobre o eixo horizontal, de que forma? Traçando uma reta do final do vetor aceleração perpendicular ao eixo horizontal, nos fornecendo assim uma componente sobre a reta tangente desta aceleração, que nós vamos chamá-la de a aceleração tangencial. Traçando agora uma reta perpendicular ao outro eixo, ao eixo radial, nós vamos encontrar uma componente sobre esta reta. Nós vamos agora encontrar uma componente sobre esta reta radial, que não teria nenhum problema chamá-la de componente radial, porém, por ter uma característica marcante, que é sempre apontar para o centro do movimento, normalmente ela é chamada de aceleração centrípeta. Vamos agora para a prática. Veja que como essas duas componentes, como o próprio nome diz, foram obtidas pela decomposição do vetor aceleração, nós podemos concluir que este vetor nada mais é do que a soma da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial. Isso quer dizer que, quando uma questão lhe fornecer os valores da centrípeta e da tangencial e pedir para você calcular de cara o valor da aceleração, já que elas são sempre componentes e, portanto, perpendiculares uma em relação à outra, o valor, o módulo da aceleração é obtido pela raiz quadrada da a centrípeta ao quadrado com a tangente ao quadrado, que nada mais é com a tangente ao quadrado, que nada mais é do que a aplicação do Teorema de Pitágoras. Uma outra possibilidade é uma questão que pede exatamente o contrário. Se a questão lhe fornecer o valor da aceleração e pedir para você calcular quanto ela vale em cada eixo, ou seja, ela está pedindo para você decompor esta aceleração, caso ela forneça o ângulo θ, nós podemos perceber que a tangencial, por estar colado a ele, é obtida pela aceleração vezes o cosseno do ângulo θ. Já a centrípeta, por estar separada do ângulo θ, é obtido pelo valor da aceleração vezes o seno do ângulo θ. Mas caso a questão tenha fornecido o ângulo complementar, que eu vou chamar de ângulo alfa, veja que os posicionamentos das componentes alternam. A tangencial passa a estar separada, portanto, seria calculada por A vezes o seno de alfa, e a centrípeta, que passa a estar colada, seria calculada por A vezes o cosseno de alfa. E é assim que nós podemos calcular cada uma das componentes. Já temos aí duas possibilidades de questões cobradas em vestibulares em termos de aceleração vetorial. Vamos agora analisar cada uma dessas componentes, onde nós vamos perceber as suas funções, os seus papéis no movimento e as suas características individuais. Acompanhe o próximo slide. Nesse slide, nós vamos falar a respeito das componentes centrípeta e tangencial de forma independente.
visto que elas têm funções independentes, permitindo que elas possam estar presentes ou ausentes no movimento, independentemente da outra. Para que a gente possa então fazer essa análise, vamos começar falando a respeito da componente centrípeta, representada, portanto, através do símbolo ACP com a setinha em cima, e é importante saber qual o seu papel diante de um movimento. A aceleração centrípeta tem como função variar a direção da velocidade. Portanto, sempre que há uma mudança da direção da velocidade, isso implica que nós vamos ter a presença da aceleração centrípeta. Isso quer dizer que em movimentos curvilíneos, em que o corpo tem a sua velocidade constantemente variando, nós temos uma aceleração centrípeta diferente de zero. Desta forma, sabendo que se trata de uma grandeza vetorial, vamos analisar agora as suas características vetoriais, começando pelo módulo. O módulo da aceleração centrípeta pode ser obtido através de duas expressões. Através da expressão que envolve a velocidade linear, que seria v² sobre r, mas também pode ser obtida por uma outra expressão que corresponde à utilização da sua velocidade angular, que seria ω² vezes r. Para que fique bem claro, quando você vai fazer uso de cada uma delas, é importante que você perceba o que a questão está te fornecendo ou o que a questão está te solicitando. Sempre que ela te fornecer a velocidade linear, você vai utilizar a primeira expressão. Sempre que ela te fornecer a velocidade angular, você utiliza a segunda. Veja que nem sempre isso acontece de maneira explícita. Isso pode estar subentendido na unidade de medida a qual a velocidade foi informada. Por exemplo, se a questão informar em metros por segundo, quilômetro por hora, centímetro por minuto, ele está se referindo à velocidade linear. Se ele te fornecer a velocidade em radianos por segundo, radianos por minuto ou radianos por hora, ele está te fornecendo a velocidade angular. Quanto à direção da aceleração centrípeta, já foi trabalhado no slide anterior, que ela é sempre radial ao movimento. Quanto ao sentido, também foi trabalhado no slide anterior, que justamente o nome que é dado a essa aceleração centrípeta faz referência ao sentido em que ela aponta, sempre para o centro da curva descrita. Portanto, nós temos aí as três características vetoriais da aceleração centrípeta. Vejamos agora a aceleração tangencial. Esta, por sua vez, representada pelo símbolo ATG, de aceleração tangencial, e também tendo seu papel próprio, específico, diante de um movimento, que seria variar o módulo da velocidade. Veja então que, independente da outra característica referente à aceleração centrípeta, nós temos, sempre que o módulo da velocidade estiver variando, a presença da aceleração tangencial. Veja então que o que vai definir a trajetória do movimento é a componente centrípeta, o que vai definir o comportamento do valor da velocidade é a aceleração tangencial. Não tendo mudança na direção da velocidade, nós não teremos componente centrípeta. Não tendo mudança no módulo da velocidade, nós não teremos componente tangencial. Novamente, se tratando de uma grandeza vetorial, vejamos agora as suas características vetoriais. Primeiramente, o módulo. Por se tratar de uma aceleração que provoca mudança no módulo da velocidade, veja que o seu valor corresponde exatamente àquela aceleração que nós já trabalhávamos desde a cinemática escalar, chamada, portanto, de aceleração escalar. Portanto, a aceleração escalar, sempre que o movimento for do tipo uniformemente variado, tem um módulo constante, permitindo que o seu cálculo possa ser obtido através da aceleração média. Portanto, ΔV sobre ΔT. É importante destacar que este ΔV não é a variação da velocidade vetorial, mas sim a variação da velocidade escalar. Então, independente de mudança ou não na direção da velocidade, só vai haver uma variação da velocidade escalar se o valor desta velocidade estiver sendo alterado. Assim, nós vamos ter uma aceleração escalar, cujo valor corresponde ao módulo da aceleração tangencial. Quanto à direção, o próprio nome da componente já faz referência a essa característica, é sempre tangente à trajetória, e quanto aos sentidos, na realidade, podem ser dois. Nós podemos ter o a favor da velocidade,
sempre que o movimento for caracterizado do tipo acelerado, mas também podemos ter o sentido oposto à velocidade, oposto do vetor v, caso o movimento seja caracterizado do tipo retardado. Então fica assim definido como identificar as duas componentes, centrípeta e tangencial. Para que fique bem claro o uso dessas acelerações em cada tipo de movimento, vejamos agora um slide em que nós vamos fazer um resumo geral de como essa aceleração influencia nos 4 tipos de movimento estudados a nível de ensino médio. Acompanhe o próximo slide. Neste slide, nós vamos fazer uma tabela em que nós vamos perceber a relação das acelerações diante de cada um dos movimentos estudados a nível de ensino médio. Vamos lá então. Primeiramente, nós vamos posicionar os movimentos que são estudados a nível de ensino médio. São eles: o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, o movimento curvilíneo uniforme, incluem-se aí os movimentos circulares, e o movimento curvilíneo uniformemente variado. Os circulares também estão incluídos aí. Nós vamos analisar agora a existência ou não de cada uma das componentes, consequentemente, a forma de calcular a aceleração vetorial. Então nós temos a componente centrípeta, onde na sua existência nós vamos ver como calcular o seu módulo. Nós temos a componente tangencial, que na sua existência nós vamos ver como calcular o seu módulo. E finalmente a aceleração vetorial, onde nós vamos ver, existindo, como nós vamos obter o seu valor. Vamos lá então. A primeira coisa a ser observada é que a aceleração centrípeta é responsável pela mudança na direção da velocidade. Então ela só está presente em movimentos curvilíneos. Podemos concluir que nos dois movimentos retilíneos nós não temos a aceleração centrípeta. Assim como a aceleração tangencial é responsável pela mudança do módulo da velocidade. Isso quer dizer que onde o movimento for uniforme, nós também não teremos a presença da aceleração tangencial. Consequentemente, nos movimentos curvilíneos, nós teremos a aceleração centrípeta calculada pela expressão v² sobre r, ou ω² vezes r, e no movimento curvilíneo uniformemente variado também. A aceleração centrípeta é calculada por v² sobre r, ou ω² vezes r. Sempre lembrando que estas velocidades, tanto a linear como a angular, são as velocidades no instante analisado do movimento. Vamos agora para a aceleração tangencial, que está presente nos dois movimentos uniformemente variados, tanto o retilíneo como o curvilíneo, onde o seu valor em movimentos uniformemente variados é constante, podendo ser calculado então como a aceleração média. Daí, ΔV sobre ΔT, ΔV sobre ΔT para cada um dos movimentos. Vejamos agora a análise para a aceleração resultante. No movimento retilíneo uniforme, nós não temos a presença de nenhuma das duas componentes. Consequentemente, é o único movimento cuja aceleração é nula. Nós não temos nada de aceleração nesse movimento. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, das duas componentes, nós temos a presença apenas da tangencial, fazendo com que o módulo da aceleração vetorial coincida com o módulo da aceleração tangencial para este movimento. No movimento curvilíneo uniformemente variado, nós também, das duas componentes, temos apenas a presença da centrípeta, fazendo com que a aceleração vetorial tenha o seu valor coincidindo com o módulo da única componente existente, a aceleração centrípeta. Já no movimento curvilíneo uniformemente variado, nós temos a presença das duas componentes, fazendo com que a resultante seja dada. Lembrando que, como são componentes, são sempre vetores perpendiculares, e como a resultante é a soma desses vetores, ele é obtido o seu módulo através do Teorema de Pitágoras. O módulo da aceleração centrípeta ao quadrado, somado ao módulo da aceleração tangencial também ao quadrado, isso tudo tirando-se a raiz para obter o módulo da aceleração vetorial. E é assim que nós resumimos a aplicabilidade de cada uma das acelerações diante dos 4 movimentos estudados a nível de ensino médio. Se você gostou da teoria de hoje, não deixe de escrever nos comentários, o Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Dúvidas, críticas e sugestões?
deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Nos siga nas redes sociais e não deixe de conhecer o nosso aplicativo que encontra-se disponível na Play Store para sistemas Android. Não perca a resolução dos exercícios que estará disponível na descrição desse vídeo. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.